Continuando então, agora vamos falar sobre o calor úmido. O calor úmido, então, é utilizado pelo aquecimento do ar, né? Que vai circular por essa câmara. Então, aqui nós temos o ar quente passando pelos equipamentos, no final saindo o ar frio, né? Que depois será reprocessado. Bom, a esterilização por calor úmido, o equipamento utilizado recebe o nome de autoclave. Esse equipamento de autoclave é um método de primeira escolha, tratando-se de esterilização por calor. Ele preserva a estrutura dos instrumentos metálicos e de corte e permite também a esterilização de tecidos, vidros, líquidos, desde que observadas diferentes tempos de exposição e embalagens, né? O calor úmido, ele vai agir principalmente coagulando proteínas. Quando coagula proteínas, leva à morte dos micro-organismos. Esse calor úmido é importante não colocar artigos termossensíveis, né? Não devem sofrer autoclavagem, pois a temperatura mínima que é utilizado na autoclave, temperatura mínima, é a temperatura de 121 graus Celsius. Porque é colocado pressão, acaba que a água vai ter ebulição maior. Bem como assim, óleos também não pode colocar, né? Na autoclave, o vapor saturado sob pressão, o calor e a umidade são utilizados para esterilizar os materiais por meio, então, da termocoagulação, já mencionada, e da desnaturação de enzimas e proteínas estruturais da célula microbiana. Os materiais indicados a este método são, por exemplo, materiais instrumentais cirúrgicos, tecidos, silicone, cerâmica, motores, borracha, vidros, líquidos, entre outros. Os parâmetros essenciais para nós avaliarmos um processo de autoclavagem são vapor, pressão, temperatura e tempo. São as quatro variáveis que devemos, então, analisar no processo de esterilização. O calor úmido, ele é muito mais eficiente do que o calor seco. Por isso que hoje em dia não recomenda-se mais o calor seco em ambientes de saúde, né? Bom, o calor úmido nós temos dois tipos de autoclave. Nós temos a autoclave, que é esse exemplo aqui, chamada de autoclave gravitacional. A autoclave gravitacional, o ar é removido por gravidade, pois o ar frio mais denso tende a sair por um ralo colocado aqui na parte inferior da câmara quando o vapor está presente. Então, o vapor vai entrar por cima e vai expulsar o ar por baixo. Igual nessa imagem aqui também, né? Então, o ar quente entra e expulsa o ar frio, que o ar frio é mais denso. Esse processo da da autoclave gravitacional é um processo que acaba sendo lento. Então, nem sempre compensa, tá? Com uma maior probabilidade de permanência do ar residual, o tempo de contato dos artigos na temperatura preconizada pode não ter sido o suficiente para alcançar a efetiva esterilização. Então, por esse motivo, não se recomenda que se utilize esse tipo de equipamento em serviços de saúde. Então, nos hospitais, por exemplo, não são utilizados esse tipo de esse tipo de equipamento de autoclave. Geralmente, nos modelos de autoclave gravitacional, as temperaturas têm uma pequena variação apenas. Começa aí a 121 graus Celsius e vão a apenas 135 graus Celsius. Atualmente, a Anvisa proíbe a utilização de autoclave gravitacional para equipamentos com capacidade superior a 100 litros. São aquelas autoclaves grandes.
Bom, então a autoclave, o calor úmido, né? Para que ocorra o contato do vapor com o material, há necessidade da remoção do ar presente na câmara interna do equipamento, pois o ar é isolante térmico e impede o contato do vapor com os materiais. Nesse sentido, então, nós temos aqui uma autoclave que vai ter vácuo. Autoclave que vai ter vácuo. A autoclave que possui o sistema de vácuo permite a remoção forçada do ar de sua câmara interna e dentro dos pacotes das caixas em uma sequência de frações de vácuo, geralmente de 3 a 5 pulsos de vácuo, o que não ocorre com a autoclave gravitacional do slide anterior, né? A remoção do ar da autoclave pode ser prejudicada pelo tamanho e pela posição dos pacotes das embalagens muito apertadas e da carga excessiva. Nesse sentido, então, é recomendável que a câmara do equipamento seja preenchida com, no máximo, 70 a 80%. É a carga máxima para garantir a eficiência do processo, sem que os materiais encostem nas paredes internas. Então, aqui nós temos uma imagem de uma autoclave, né, bem maior, autoclave já industrial, carregada com 80% da capacidade da câmara, e repara que não encosta aqui nas paredes, né? Essa é uma autoclave hospitalar do Hospital Albert Einstein. Bom, o calor úmido, ele possui, então, esse seguinte gráfico, né? Então, primeiramente, a pressão deve ser uma pressão mais aumentada, né? Para garantir a temperatura elevada do vapor. É necessário, então, aqui 3 picos de pré-vácuo. Depois a pressão vai aumentar ainda mais, garantindo, então, um processo de esterilização correto, assim como a temperatura que vai se elevar. Então, esse gráfico ele mostra os 3 parâmetros envolvidos num ciclo de esterilização, né? Mostra a relação da pressão, temperatura e o pré-vácuo, que é essa pressão aqui, a pressão atmosférica e a temperatura. E claro que nesse sentido também nós temos o vapor aí envolvido. O pré-vácuo, que é o início do processo, vai possibilitar o aumento da temperatura. Aqui é de fato o momento que ocorre a esterilização, o tempo, né? Depois a temperatura vai reduzindo e a pressão também. Há o processo de secagem dentro da própria autoclave e depois o processo de aeração, porque retirou o ar para o pré-vácuo e depois coloca-se o ar para aerar, mas é um ar filtrado. Então aqui a gente tem os tempos de esterilização que podem variar, né? O tempo de esterilização, de exposição e temperaturas adotadas no ciclo de esterilização é uma condição essencial para a garantia da eficácia do processo. Para a obtenção da temperatura de vapor acima de 100 graus, é preciso então que o vapor esteja sob pressão e o tempo de exposição abrange 3 componentes. Então esse tempo aqui abrange o tempo de penetração, penetração do vapor em si, né? Tempo de esterilização. Então, garantindo que o vapor esteja todo lá, aí marca-se o tempo de esterilização. E em segunda, o intervalo de confiança. Nesse sentido, agora vamos definir cada um deles, começando com o tempo de penetração. O tempo de penetração do vapor é o intervalo necessário para que a carga atinja a temperatura do vapor, o que varia com o tipo e o tamanho da autoclave, a natureza do material a ser esterilizado e o volume da carga. O segundo, o tempo de esterilização, é o menor intervalo necessário para a destruição de todas as formas de vida microbiana, variando com a temperatura empregada e a carga microbiana do material.
E o último, o intervalo de confiança. É o período adicional, geralmente igual ao dobro do tempo de esterilização, adotado na autoclavação de materiais. Então, esse tempo ele varia, né, de acordo com esses 3 critérios mencionados. Então, a autoclave, que ela possui a bomba de vácuo, que é o ideal, primeiro de tudo vai então eliminar todo o ar da câmara de esterilização. Então, por meio da bomba de vácuo contido no equipamento, o ar é removido de dentro dos pacotes a serem esterilizados da câmara da máquina. Esse processo pode ser único ou pode ser em pulsos, né? Após a remoção do ar, garantimos então uma esterilização de maneira mais eficiente. Então, a autoclave que possui bomba de pressão, ela possui então um vapor saturado de alta pressão. O calor úmido ele vai ser feito em etapas, da mesma forma que o calor seco. Então, primeiramente é feita uma pré-limpeza, retirada grosseira da sujeira, depois uma limpeza, o enxágue, a secagem. Após a secagem, então, é feita o invólucro, embalagem. Esse invólucro, essa embalagem, deve ser feita garantindo que, quando for aberta a embalagem, será aberta de maneira asséptica, né? Então, após a limpeza, secagem e separação dos artigos, eles serão embalados nos invólucros, sendo que os instrumentos articulados, tipo tesoura, porta-agulha, devem ser embalados abertos no interior do pacote para garantir maior penetração do vapor de água. Como os invólucros para este processo, existem diferentes materiais: papel de grau cirúrgico, filme plástico de propileno, algodão, papel crepado, entre outros, nós iremos mencionar. Quando utilizar caixas metálicas, de preferência caixas metálicas com orifícios. Se utilizar caixas metálicas sem orifícios, tem que ser com a tampa aberta. Então, é feita essa embalagem antes do processo de esterilização e depois o armazenamento. Aqui nós temos alguns tipos de invólucros, né? Então, algodão, papel de grau cirúrgico, papel crepado, e aonde eles são recomendados, ok? Papel craft ele não está mais sendo usado, mas tem outros aí que têm aumentado nos últimos tempos. Então, aqui a gente tem também que durante o processo de esterilização por calor úmido, nós devemos garantir o processo. E para isso é necessário os indicadores. Então, os invólucros, as embalagens, elas de preferência têm que ser feitas com embalagem transparente para ver o que tem dentro. Mas se não for possível, é necessário a identificação do que está sendo embalado. Então, todos deverão ter escrito a data de validade da esterilização. Quando foi feita a data de validade. Todas as embalagens deverão portar um pedaço de fita de indicação química externa, que são essas aqui. Esses pedaços de fita de indicação externa servem para diferenciar e certificar que os pacotes passaram pelo processo, né? E essas embalagens, esses invólucros, devem ser feitos com métodos específicos que possibilitam a abertura de maneira asséptica. Quando possível, a embalagem deverá ser feita em embalagens transparentes, como por exemplo essa de propileno, e a própria embalagem já tem os indicadores. Então, aqui nós temos uma embalagem que não foi passada pelo processo de esterilização, e aqui outra embalagem. Repara que a lateral está completamente diferente. Essa lateral tem indicadores químicos que se alteram de acordo com a temperatura, indicando que esse material, então, já passou pelo processo de autoclave. Bom, o calor úmido, ele possui um ciclo de esterilização, aonde primeiro temos que retirar o ar através do vácuo. Essa retirada do ar é seguida por uma entrada de vapor de água. Quando entrou o vapor de água necessário, começa-se a contar o tempo de esterilização, a partir então da verificação da temperatura.
Ocorrendo o processo de esterilização, desliga-se a autoclavagem e espera que o material seque. E para voltar à pressão normal, entra ar filtrado. Então, a retirada do ar, a entrada do ar, a esterilização, secagem e admissão de ar vão, então, compor o ciclo de esterilização. É importante falar que os equipamentos têm diferentes formas de programação de ciclos, as autoclaves. Então, tem autoclaves quanto ao tempo de exposição, utilização de água destilada em diferentes quantidades. Portanto, é importante ler o manual da autoclave para saber como que é feito cada verificação. Uma vez, então, feito o processo de esterilização, é importante qualificar o processo, saber que foi um processo eficiente. Então, nós temos também que validar a eficácia do processo de esterilização por calor úmido. Então, nós temos indicadores químicos internos que avaliam os parâmetros vapor, temperatura e pressão. Então, são fitas, como da imagem aí, que reagem quimicamente alterando sua cor e são colocadas no interior de cada pacote e conferidas na abertura do pacote, para garantir, então, que chegou na temperatura, no vapor estabelecido. Os indicadores químicos externos foi o que eu já mencionei das fitas adesivas. Eles não garantem o processo, garantem apenas que passou pela esterilização. Então, outros indicadores que existem são os indicadores químicos, aí a gente tem um exemplo. Indicadores biológicos. Os indicadores biológicos, eles vão qualificar o processo a partir da testagem da eficácia quanto à destruição dos micro-organismos, através da utilização, então, de tubetes impregnados com bactéria, bacilos esterothermófilos, colocados dentro de alguns pacotes, em locais estratégicos da autoclave, né? E depois verifica-se esses tubetes. Então, nós temos aqui o controle, que é a bactéria, que não passou pelo processo, e o teste. Então, se forem diferentes, o processo foi aprovado. Se as duas ficou a mesma cor, o processo foi reprovado. Então, é importante nós verificarmos esses indicadores biológicos que garantam que o processo foi ou não foi eficaz. Após garantir que o processo foi eficaz, é necessário, então, pegar todo o processo que foi autoclavado e fazer, então, o armazenamento. No caso aí, tem armazenamento em prateleiras abertas. O recomendado é em armários fechados, mas cada hospital vai ter a sua particularidade. Então, a estocagem e o prazo de validade é bastante variável e depende do tipo de invólucro, se é papel, se é algodão, etc. E da eficiência do empacotamento e do local de estocagem. O manuseio externo dessas embalagens deve ser feito sempre com as mãos limpas e também, quando possível, com o uso de luvas. A abertura dos pacotes que foram esterilizados deve ser feito com técnica asséptica, utilizando sempre luva ou pinça estéril. Existe, então, uma variação quanto à validade do processo, de acordo com o tipo de invólucro. Chegamos a uma validade mínima de 7 dias e temos até uma validade máxima de 6 meses. O que garante essa maior validade são os papéis cirúrgicos, principalmente, e o polietileno. Bom, então, esses foram os aspectos da esterilização. Para terminar o conteúdo de biossegurança, vamos aqui a algumas recomendações. Então, primeira recomendação: independente do processo a ser submetido, todo artigo deve ser considerado contaminado antes de passar pelo processo. Então, por isso é necessário que o profissional ele considere todo o objeto contaminado, ou seja, manuseie ele a partir dos EPIs. Os profissionais de saúde deverão usar EPIs durante o processo de limpeza, desinfecção e esterilização. Então, esse EPI é avental de borracha, máscara de borracha,
óculos, entre outros. Os artigos com indicação de desinfecção ou esterilização por processo físico-químico ou físico-químico necessitam previamente de limpeza, com solução detergente ou solução limpadora enzimática. Então, é importante usar um detergente enzimático. Ele tem um poder maior do que o detergente químico que nós utilizamos nos nossos domicílios. Após a diluição desse detergente químico, desse detergente enzimático, ele vem concentrado. Após a diluição, a solução limpadora enzimática, 1% só. Então, esse detergente tem que estar na proporção de 1%. E esse detergente, depois de diluído, tem validade de 48 horas apenas. A solução limpadora enzimática, 1%, ela permanece ativa em um período de 6 horas quando não foram saturadas por material orgânico. Outro equipamento que nós devemos utilizar, outra substância, né? É o hipoclorito de sódio e água em abundância. Então, o enxágue dos artigos submetidos à desinfecção deverá ser abundante para eliminar os resíduos químicos que são tóxicos para os seres humanos e também podem corroer os equipamentos. Artigos com indicação de esterilização por processo físico não necessitam de desinfecção prévia. Então, se você vai colocar um equipamento na estufa, na autoclave, não necessita desinfectar antes, é necessário apenas a limpeza. Importante sobre o armazenamento. As soluções desinfetantes deverão ser estocadas em área ventilada, ao abrigo da luz. Não acondicionar soluções químicas sob luz direta ou calor excessivo. As soluções químicas em calor excessivo podem entrar em combustão ou podem sofrer degradação química. Usar a solução de hidróxido de sódio a 2%, no caso aqui é 1, né? Mas sempre utilizar em embalagens plásticas. Nunca utilizar hipoclorito de sódio em metal, nunca. Sempre em embalagens plásticas foscas, ao abrigo da luz. Não manter os artigos nas soluções desinfetantes acima do tempo, porque isso pode gerar uma corrosão do material. Não usar o álcool 70% em borrachas e tubos plásticos e em equipamentos com lentes, porque vai danificar plásticos, borrachas e equipamentos com lentes. E, após a diluição do ácido peracético, 0,2%, a solução deve ser usada no período máximo de 72 horas. Bom, então aqui a gente tem, para encerrar o conteúdo, alguns tipos de embalagem, né? Algodão cru, musselina, papel craft que não é mais usado, entre outros. E tem o que são recomendados, né, para o calor úmido, calor seco e o óxido de etileno que nós explicamos na semana passada. Bom, então aqui a gente termina a aula, né, falando sobre esterilização, métodos físicos de esterilização, a conservação de reagentes sempre ao abrigo da luz, de preferência em prateleiras fechadas, que eu também mencionei, né? E o descarte de os insumos, reagentes, medicamentos também. Quando eu falei sobre o descarte de resíduos químicos, ok? Então, a gente termina o plano de ensino nessa aula e na semana que vem, no dia 18 de maio, eu vou fazer uma revisão no Zoom. Revisão tanto da NP1 quanto da NP2. Para vocês já irem aí estudando e se preparando para a prova que nós teremos. Seja em prova presencial ou online, nós teremos uma prova no final do semestre. Então, eu vou fazer um vídeo, vou fazer a aula no Zoom, e durante essa aula, então, nós faremos a revisão de NP1 e de NP2. É importante a participação de todo mundo que puder participar. Quem não puder, não tem problema. Essa revisão será gravada e será disponibilizada posteriormente para vocês, ok? No mais é isso, fiquem todos com Deus, tenham uma excelente semana, bons estudos e
Nos encontramos no Zoom. Até mais. Tchau, tchau.